Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você que nos acompanha aqui na nossa já tradicional live de terça-feira, né? Onde falaremos sobre a averbação no regime próprio de previdência. Esse é o nosso tema de hoje, né? Vamos estar aí falando sobre esse assunto que tem gerado muita polêmica e que é consequência daquele nosso debate anterior, né? Sobre tempo de contribuição. A galera tá chegando aí já para nossa discussão, né? É um assunto que sempre dá muita polêmica, né? Um assunto que dá sempre bastante questionamento, né? E no geral a gente vai tentar tratar desses aspectos relacionados à averbação. Tá aí já o pessoal chegando, nosso amigo Juarez lá de Valença, no Rio de Janeiro, né? Bastante gente aí do Brasil afora chegando para a gente poder falar. Bom, para a gente falar de averbação, né, vamos lembrar uma coisa muito importante. Inclusive, vou tratar de um assunto que a gente estava discutindo hoje, né? Lá na última live, nós falamos sobre tempo de contribuição, né? E dissemos para os senhores que o tempo de contribuição é o período completo, né? É como se fosse uma linha onde o cidadão começa lá a trabalhar, né? Tem todo um período laboral e você vai encaixando essa linha de acordo com o local, o período e onde ele contribuiu, né? E esse processamento, esse processo de encaixe, né? Que se chama averbação. Então, a averbação a gente pode dizer que ela é a materialização, né? Ela é a materialização do unificar o tempo, a materialização do próprio tempo de contribuição do servidor público, que ele pega e traz os regimes, né? Ou ele traz todos os tempos de outros regimes para promover este ato de averbar, né? E aí, o ato de averbar em si, que para muitos inclusive conceituado, né, como um ato declaratório, uma espécie de anotação nos assentamentos funcionais daquele servidor, né, ele acaba ganhando alguns contornos. E isso gera algumas polêmicas muito importantes, né? Por exemplo, já vamos começar tratando da primeira polêmica. Hoje, inclusive, nós discutimos isso, eu e minha parceira Cláudia Cavalini de São Paulo, né? Mais exatamente de Santos, discutimos isso. Olha a situação que ela se deparou, né? Uma servidora procurou, né, a servidora lá municipal, estadual, não vou lembrar agora, com a seguinte situação. Ela é servidora desde 2012, se eu não me engano, né? E ela tinha tempo anterior de outros regimes, de regime próprio, de regime geral, que ela não averbou. E aí foram falar para ela que agora ela não podia averbar mais. Ou mesmo que ela averbasse, esse período não entraria, não permitiria a ela o reconhecimento, por exemplo, do direito adquirido à aposentadoria, mesmo que ficasse demonstrado que ela preencheu os requisitos antes da reforma previdenciária lá. O que eu quero dizer com isso? Imagina você o seguinte: eu entrei no Serviço Público Federal em 2010, né? Então em 2019 eu tinha 9 anos, mas eu tinha 30 anos de INSS, por exemplo, né? E vou averbar agora. É mais ou menos o que foi falado lá, como dizer assim: olha, você pode até averbar agora, só que esses 30 anos que você tinha de INSS, mesmo quando você averbar ele, estando materializado que ele prova que você tinha 39 anos antes da emenda, ele não pode ser computado para fins de registro do seu direito adquirido. O que é um equívoco, gente. O que é um equívoco. Por quê? Porque a averbação ela não é constitutiva de direito, não. Ela é um mero ato declaratório de algo que já existia, né? Ela é um ato declaratório que visa apenas e tão somente promover uma anotação, né, nos registros daquele servidor público, né? Então não dá
para a gente dizer que este servidor público, porque não averbou o tempo, e isso aconteceu na época da reforma, eu lembro muito bem que muita gente falava isso, né? O servidor público que não averbar antes da reforma, ele não vai ter direito à aposentadoria, né? Não é isso. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, a averbação é apenas e tão somente um ato registral, tá? Registral. Então, você averbando hoje, é óbvio, né? Lembrando que você não pode averbar tempo concomitante, já falo sobre isso, mas se você promover a averbação de tempo hoje, mesmo que seja pós-reforma, se ficar caracterizado que com aquele tempo que você averbou, você adquiriu o direito à aposentadoria antes da mudança, seu direito tem que ser preservado, há de se aplicar em seu favor o direito adquirido, tá? E não vir qualquer discussão no sentido de se pode ou não averbar. Por quê? Porque é um ato registral, não é um ato constitutivo de direito. O que constitui, né, o direito do servidor é ele demonstrar, é ele evidenciar que ele tem o tempo mínimo de contribuição e os demais requisitos para aposentadoria, tá bom? E aí é muito importante uma outra observação que às vezes nós nos esquecemos, tá? E que observação é essa, gente? Certidão de tempo de contribuição. Imaginem os senhores o seguinte, até eu acho que eu citei na outra live, vou citar aqui de novo. Eu tenho um tempo de regime geral, né? E nesse meu tempo de regime geral, eu trabalhei no magistério. Só que na hora de assinar minha carteira, não assinaram como professor, né? E na hora de sair lá na CTC do INSS, ela não saiu como tempo de magistério, não saiu o registro de professor. Aí o que eu fiz? Peguei aquela CTC errada e levei ao regime próprio a Leila. Boa noite, Leila. O Marcelo mandando palminhas aí, pessoal que tá dando joia. Quem quiser dar aquele printzinho já e marcar a gente depois compartilha lá no nosso story, né? Em nossos stories. Marcelo aí mandando um abraço, né? Bom, como eu dizia aqui, então eu vou lá, pego aquele CTC, né? Aquela CTC errada, né, que não consta, apesar de eu ter sido professor, não consta como professor o meu tempo no regime geral. E aí o que eu faço? Eu vou lá e levo ao regime próprio e quero averbar. O regime próprio vai averbar? Vai. Como magistério? Não. Mas por que não, Bruno? Porque o teor da certidão, ele não diz que você está... ou melhor, ele não diz que você atuou no magistério, ok? Então, se ele não diz que você atuou no magistério, não tem como você lá no regime próprio ter o reconhecimento desse tempo nessa condição. Por quê? Porque a averbação é só registro, tá? Quem materializa, ou melhor, o instrumento dela, que é a certidão, que é um ato praticado com fé pública pelo servidor responsável pela sua emissão, exige que você parta do pressuposto de que o teor daquela certidão é verídico. Por quê? Porque quando você faz uma CTC, você está dizendo que, olha, aqui nos meus registros, INSS ou outro regime próprio, consta a título de tempo de contribuição do servidor ou do segurado, isso aqui. Então você não pode, né? Eu vou lá e aponto isso com base no registro. Aí eu chego em outro regime próprio, o regime próprio fala, não, o seu registro está errado, sem eu ter visto o que está naquele assento, que está naquele banco de dados. Não pode. O regime próprio, ele não pode alterar o teor da certidão, do regime geral ou de outro regime próprio. Fere a autonomia do ente federado, fere a autonomia dos regimes previdenciários, tá? Então, se você tem um erro na sua CTC, imagine o seguinte, olha, o regime próprio emitiu uma CTC errada, o regime geral emitiu uma CTC errada, né?
e esse erro põe em risco a sua aposentadoria ou a sua contagem de tempo, o que você tem que fazer? Voltar ao regime responsável pela emissão daquela CTC e pedir a retificação dela. E não, não vou pedir porque dá trabalho, vou fazer a prova lá no regime próprio que eu vou averbar e eles vão ter que aceitar. Não, eles não têm obrigação de aceitar. Tá? Mesma coisa acontece com o tempo especial. Hoje existe a nível federal uma portaria que foi editada em 2008, a portaria 154, ainda do Ministério da Previdência, né? Mas que está valendo ainda, né? Foi incorporada, vamos dizer assim, né? Pelo Ministério da Economia, né? Então, o que acontece? Esta portaria, ela diz lá, o tempo, você não pode fazer contagem, né? Você não pode fazer contagem, conversão de tempo, né? Isso inclusive está sendo julgado hoje no Supremo, né? É um tema de repercussão geral que está sendo objeto de discussão no Supremo. Se você pode aplicar as regras do regime geral na averbação de tempo especial no regime próprio, tá? Mas a portaria diz que a CTC ela tem que vir dizendo se é tempo especial. Então tem que estar lá na CTC. Aí o que acontece? O cara vai, não tem pega a CTC no regime geral, né? Não vem na CTC que é tempo especial. Aí ele chega no regime próprio e apresenta PPP e LTCAT para dizer que aquele tempo é tempo especial. Gente, não existe isso, gente. Tá? Por quê? Porque se reconhecer esse tempo como especial sem estar na respectiva CTC, significa que você está mudando o conteúdo dela. Aí aqui o Evert faz uma resposta, faz uma observação importante, né? Você fazer essas modificações sem reproduzir o conteúdo da CTC põe em risco também a compensação previdenciária, tá? Porque quando você reconhece tempo que não está na CTC, quando você muda a natureza do tempo, não adianta você usar isso na compensação previdenciária. Por quê? Porque a compensação previdenciária é feita pelo INSS, aí só um parêntese, né? Para quem não sabe, compensação previdenciária ou compensação financeira é o autorizo legal, é a previsão legal que existe no sentido de que o servidor público que aposenta-se com o tempo do regime geral ou de outro regime próprio, ele outorga, vamos dizer assim, né, ou ele concede o direito daquele regime próprio onde ele aposentou a ir buscar junto ao INSS ou ao regime próprio a compensação de parte do valor que ele paga com a aposentadoria, né? Não é uma conta exata, mas o benefício de quem aposenta com tempo averbado tem a questão que envolve o tempo, ou melhor, tem a compensação do regime que emitiu aquela CTC. Então, se você altera o conteúdo dela, tá, gente? Quando você vai lá e fala assim, não, vou mexer aqui no conteúdo da minha CTC, ou melhor, da CTC que o servidor trouxe, você está comprometendo a compensação financeira, a compensação previdenciária. Por quê? Porque se ele te apresenta uma CTC dizendo que aquele tempo não é de magistério, e você na hora concede uma aposentadoria de magistério para ele e vai buscar a compensação, o INSS não vai aceitar, porque você vai encaminhar a CTC que ele apresentou. E quando bater lá, o INSS vai falar, opa, negativo. Você só pode usar este tempo se... ou melhor, só pode compensar da forma como você está pedindo se você tivesse a CTC correta, e você não tem, tá? Então, muito cuidado com isso. Uma outra questão muito importante que nós precisamos ter essa visão é a chamada averbação automática. O que é averbação automática, Bruno? Lá atrás, em 1988,
quando se criou o regime jurídico único, né? E aí muitos servidores passaram do regime seletista para o regime estatutário, né? O que foi feito? O cara tinha lá um tempo de INSS, aí ele era seletista, tinha tempo de INSS, aí ele foi transformado por lei em regime estatutário, né? Passou a ser um servidor regido por um estatuto. Consequentemente, naqueles lugares onde havia regime próprio, se filiou ao regime próprio, tá? E aí, como é que fica o tempo que ele tem de INSS? Até janeiro do ano passado, com a antiga MP 871 já foi convertida em lei, né? Esse período era objeto da chamada verbação automática. O que você fazia? Você não precisava exigir do servidor que ele fosse ao INSS, trouxesse a CTC daquele período. O INSS, por ser um período onde o recolhimento da contribuição era de responsabilidade do próprio ente federado, o INSS aceitava o seguinte: você contava aquele tempo na aposentadoria e na hora de fazer a compensação previdenciária, você ia lá e pegava, né? Um documento seu, uma certidão sua, que não era uma CTC, sua que eu digo regime próprio, né? Pegava uma certidão emitida pelo regime próprio e encaminhava ao INSS dizendo: olha, esse tempo aqui, ele foi objeto de averbação automática, eu contei, porque apesar dele ser de vocês aí, como a gente fez a transformação dele para estatutário e depois filiou ele ao regime próprio, não tem por que eu pedir a CTC. Opa, até IN 77 traz esse regramento, tá lá, possível. Até a MP 871. Por quê? Porque a MP 871 alterou o artigo 96 da Lei 8.213 para fazer constar nele que tempo de regime geral só pode ser computado com a respectiva certidão. E aí na sequência vem a emenda 103, que coloca lá no parágrafo 3º do artigo 25, né, de seu artigo 25, que a aposentadoria concedida com tempo de regime geral sem CTC é nula, né? Tem até um artigo nosso que está na iminência de ser publicado sobre essa nulidade aí, sobre esse parágrafo, tá? Então, gente, essa averbação automática, ela acabou, ela funcionou muito no passado, mas hoje ela acabou, tá? Ah, poxa, Bruno, mas eu tenho um servidor daquela época aqui, meu cliente, que não fizeram a averbação automática dele porque ele não aposentou. Geralmente essa averbação automática, ela era feita no momento da aposentadoria, né? E agora? Agora ele vai ter que trazer a CTC para poder se aposentar, tá? Uma outra questão que tem surgido muito, até pedir licença para o nosso amigão aí, Emerson Lemes, né? Porque ele tem um livro sobre isso, é uma discussão que tem ganhado corpo, é a questão da averbação de tempos concomitantes, tá? O que acontece? Lá no regime geral, tem se discutido muito, você vai averbar o tempo, mas não pode porque ele é o mesmo período, né? Então eu sou segurado do INSS, por exemplo, de 2000 a 2005, tenho tempo de regime próprio, pego a CTC, levo lá, o INSS não aceita essa averbação, e aí o que você faz? Você entra na justiça dizendo: não, eu quero a averbação, não para contar como tempo, mas para compor o cálculo do meu salário de contribuição. Tem muita gente fazendo esse debate, fazendo essa discussão, tá? O Hermes é um deles, inclusive, o Emerson é um deles, inclusive, né? E aí já tem gente me perguntando: Bruno, eu não posso fazer isso no regime próprio? Veja bem, no regime próprio você tem um pequeno problema, né, de fazer isso, né? Lá as leis que estabelecem o chamado conceito de tempo de remuneração de contribuição, ou seja, estabelecem a base de cálculo, né? Então o tempo concomitante não vai contar realmente. Agora, trazer aquela remuneração, aquele salário do regime geral, por exemplo, para integrar o cálculo da sua média, ele esbarra nessa previsão de que cabe ao regime próprio definir o que é remuneração de contribuição. Para aqueles que adotarem a emenda 103, né, a emenda 103 já traz essa definição lá no parágrafo 8º
do seu artigo 4º, né, dizendo que remuneração de contribuição é o subsídio ou vencimento mais gratificações adicionais, e assim vai lá, né, permanentes, individuais, enfim, tá? E aí não entra salário não entra na conta. Então, em razão disso, quer me parecer que essa tese ela tem pouca chance de vingar no âmbito do regime próprio, tá? A gente teria que fazer uma avaliação maior, mas já tem gente querendo defender e é uma boa discussão. A Flávia fala aqui, ó, professor, boa noite, né? Professor com 2 padrões e município contribuinte inicialmente para o regime geral. Aí ela para aqui, qual? Deixa eu subir aqui, Flávia. Não, sua pergunta parou. Eu não entendi muito bem qual é a sua pergunta, Flávia, mas já tem discussão, inclusive entendimento do STJ. Eu já usei, inclusive, numa ação de um cliente, como fica a CTC nesse caso, né? O regime geral ele vai emitir uma CTC só, né? Porque como é ao mesmo tempo, o caso que ela está citando aqui, é um professor do município que tem 2 vínculos, os 2 CLTistas, né? E ele contribuiu para o regime geral durante de 90 a 95, é isso, né, Flávio? Depois esses vínculos se transformaram em regime próprio e ele pode ter as 2 aposentadorias agora, o que não era possível no regime geral. Acho que é isso, né, Flávio, que você está colocando aí pra gente. Pois eu já ganhei, inclusive, uma ação de uma cliente mais ou menos semelhante, onde o STJ disse, e o TRF3 também já tem jurisprudência nesse sentido, que quando há vínculos concomitantes e você pretende averbar esse tempo no regime próprio, né, e ele não tenha sido utilizado numa aposentadoria no regime geral, você pode separar, né? Então aí seria o caso de você pedir 2 certidões de tempo, que vai ser negado, né? E aí você vai ter que ir para a justiça, mas já tem precedente do STJ nesse sentido, tá? Inclusive eu já usei mais ou menos parecido. Na verdade é um cara que ele tinha um vínculo só, né, no serviço público, mas ele tinha outro na iniciativa privada, e aí aconteceu isso que você falou aí, que a gente citou, e aí ele queria contar o tempo que deveria ter sido objeto de averbação automática e não foi. E aí, no meu caso também é esse o caso, né? A pessoa tinha um vínculo municipal e outro vínculo privado. Aposentou lá usando o vínculo privado, o vínculo municipal não foi computado. Quando ela pediu a certidão, o INSS falou que não dava. A gente foi ao judiciário com essa tese aí do STJ e graças a Deus conseguimos aí um êxito. Foi julgado procedente nosso pedido, está em fase de recurso, né? Mas o recurso que foi apresentado, ele óbvio, né? Não sou eu quem decido, mas eu acho muito difícil prosperar porque ele não tem argumentos, inclusive jurisprudenciais, para isso, tá? Mas em tese essa discussão ela hoje está sedimentada lá no âmbito do STJ. Então dá uma pesquisadinha lá, Flávia, nos entendimentos que tem lá, para ver se eles te ajudam, ok? Então, gente, quando se fala em averbação, o que nós temos que ter em mente é justamente essa noção que eu estou colocando para vocês. Algo importante, né? Averbação de tempo militar. Aqui, ó, o Poli Soares pergunta aqui pra gente. Administrativamente, o RPPS pode pedir a CTC nesse caso do prefeito? Veja só, Poli, RPPS só emite certidão de ex-servidor, tá? Isso é importante também deixar claro, porque muita gente se equivoca e quer fazer igual o INSS. Vai lá, vou pegar uma certidãozinha só de um pedaço, tá? Hoje, o artigo 96 da Lei 8.213 é claro ao estabelecer que a emissão de CTC para servidor só quando ele deixar o cargo efetivo, tá? Então ele tem que ter sido demitido, exonerado, ou se aposentado para pegar CTC, tá bom? Então quando eu falo em averbação, gente, a gente tem que ter em mente essa questão de registro, tá? Registro, a averbação é registral. Outra coisa importante, com a emenda 103 ficou claro, não há mais discussão. O tempo de militar, forças armadas, policial, bombeiro
também pode ser averbado no regime próprio, tá? Ou no regime geral. Então o cara foi do exército, passou no concurso, ele traz o tempo. Eu posso averbar esse tempo? Pode. Agora, para quem lida no dia a dia do RPPS, é importante ter em mente o seguinte: a portaria 154, ela traz até no anexo até como deve ser a CTC, tá bom? Então, o que acontece? Esse anexo dela, que diz como deve ser a CTC, ele tem aplicabilidade para todo o país, todos os RPPS e o RGPS, tá? Então, deve ser observado, mas só para servidores civis. Não se aplica a portaria 154 para servidores ou para os militares, melhor dizendo, tá? Então, não é possível exigir o formato de CTC da portaria 154. A Leila coloca aqui: se o servidor estiver em vacância, pode expedir CTC pelo RPPS para ele? Não, não pode, tá? Por quê? Porque por mais que ele esteja em vacância, por mais que ao final da vacância, se ele não retornar, a exoneração dele retroage efeitos, né? A data em que ele pediu a vacância, aquele período de vacância, o vínculo não está extinto, ele está com o vínculo suspenso, tá bom, gente? Então, por isso não pode emitir CTC no período de vacância, ok? Não esqueçam disso. Bom, caminhando para o fim aí, ninguém fez essa pergunta, mas eu vou falar porque é muito importante, tá? Gente, tempo de regime geral, né? Tempos polêmicos, né? Aqui, Herbert pergunta: desaverbação de servidor que esteja recebendo abono de permanência é possível? Só se esse tempo que foi averbado não foi utilizado para a concessão do abono, né? Você só pode desaverbar tempo se o tempo não for utilizado para nada, tá? A Janaína: o período especial vem mencionado na CTC para levar ao INSS? Tem que vir, tá lá na portaria 154, tá? Se ele for especial, tem que vir, ok? Bom, importante aqui, a gente sabe que tem várias polêmicas de regime geral, né? E eu vou te dar um exemplo. No passado, a questão que envolvia o rural, né? O rural pode contar tempo no regime próprio? Antigamente, o que fazia? O cidadão entrava com uma ação chamada justificação judicial, onde não tem contraditório, é quase como fazer uma declaração em cartório, ia lá, fazia a sua prova, levava testemunhas, o juiz falava: não, realmente reconheço que nesse período ele trabalhou na atividade rural. Pegava esse período, ou melhor, pegava esse processo e encaminhava para o regime próprio verbal. Antigamente era assim. Hoje, né, até porque o próprio STJ mudou, né, o entendimento. Ele estabeleceu que a averbação de tempo ou melhor, o reconhecimento de tempo rural, né, só pode ser feito com pelo menos início de prova material. Isso mudou, tá? Agora, regime próprio só averba tempo rural se tiver CTC do INSS, porque antes o que ele fazia? Ele ia lá e computava um tempo que não era dele, sem o reconhecimento do órgão previdenciário competente, no caso o INSS. Agora não. Agora tem o tempo rural, quero contar no regime próprio. Como eu faço? CTC do INSS. Então, se você está tendo problema com emissão de CTC no INSS, não adianta pedir para o regime próprio resolver. Você tem que resolver lá no regime geral e aí trazer dentro da sua CTC devidamente, corretamente esse tempo, ok? Bom, aqui a Flávia: boa noite, doutor Bruno. Como se faz a correta comprovação de tempo efetivo magistério para os períodos oriundos do RGPS? Simples, Flávia. Lá na CTC tem que vir escrito que aquele tempo foi como professor. Então, quando vier lá, vai vir lá, professor, tá? Vindo como professor, geralmente é professor que vem. Porque no regime geral, não tem, quando assina a carteira, o cara vai a diretor, vai a assessor pedagógico e tal, mas a assinatura da carteira é como professor. Então, é isso que é lançado, né, lá no CNIS. Então, geralmente as certidões vêm dizendo: olha,
professor. Sem estar escrito que é professor, não tem jeito. Por exemplo, eu peguei esses dias, já tem um tempinho, a situação de uma pessoa em que ela era professora de música em uma escola, né? Só que a escola, ao invés de contratá-la como professora, a contratou como musicista, tá? E aí o que acontece? Ela veio e queria contar esse tempo como magistério, porque de fato ela tinha dado aula. O que eu falei para ela? Só tem um jeito. Temos que corrigir a CTC, porque se a gente for para dentro do regime próprio brigar, ele não vai aceitar. É uma briga perdida, entendeu? Por quê? Porque ele vai estar alterando o teor da CTC, tá? Então tem que vir escrito lá. Professor aí. Flávio, constando o cargo de professor suficiente? Sim, né? Porque lá vai dizer que ele exerceu essa atividade como professor. Tem campos específicos na CTC para indicar que aquela atividade foi de magistério, ok, gente? Bom, se alguém tiver mais aí algum questionamento, tiver mais alguma dúvida para encaminhar, pode encaminhar. Senão eu vou encerrando por aqui, né, a nossa live de terça-feira, que ela é sempre assim, meia hora, no máximo 40 minutos, justamente para a gente poder tratar de um tema específico do regime próprio. E lembrando que toda terça-feira, né, nós estamos aqui no Instagram Previdência do Servidor, tratando de assuntos relativos ao regime próprio. A Janaína coloca aqui: como corrigir a CTC? Ação declaratória? E depende, né, Janaína? Porque você tem que analisar no caso concreto, né? Obrigação de fazer, ação declaratória. No juizado especial federal, por exemplo, você não precisa dar nome à sua ação, basta uma ação chamada, dar o nome de reclamação, enfim, né? Nosso amigo João Gomes aqui está fora da pauta, mas vamos lá, vamos tentar responder, João. Tem alguns RPPS que têm sua folha aposentada com data de aposentadoria anterior ao início da criação da RPPS no município. Como proceder nesse caso? Não tem problema, tá? Veja só, João, a gente tem que tomar cuidado, porque inclusive eu já passei por uma situação dessa. Não podemos confundir criação de unidade gestora com criação da RPPS. Você ter lei no município que diz que concede aposentadoria e pensão, já é caracterizado existir RPPS, independente de você ter um instituto. Isso aí pode estar na folha de qualquer secretaria, tá? E aí, quando cria o instituto, passa para lá. Ok, é uma obrigação do RPPS. O que pode acontecer em alguns casos, vai depender de segregação de massa, de previsão legal, estabelecer-se que benefícios anteriores a determinada data, ainda que seja a criação, serão pagos diretamente pelo Tesouro, tá? Mas a gente não pode confundir criação de regime próprio com criação de unidade gestora, tá? Então, quer parecer que a sua pergunta é mais voltada para isso. Eu já passei por uma dúvida dessa. O pessoal do Paraná tinha esse problema também. Eles tinham lá, até a gente fez um vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube sobre isso. Eles tinham lá aposentadorias num período anterior à criação do instituto, mas que tinha regime próprio. E aí o município queria que eles pagassem. É possível? Só tem que ajustar a questão do equilíbrio atuarial, tá bom? O Lucas coloca aqui: tempo especial do geral para o próprio. Como estão os requisitos da CTC? Tem que vir na CTC dizendo que é tempo especial, tá, Lucas? Se não vier, não tem como sequer considerá-lo como tal, ok? Lembrando que a questão de conversão de tempo na averbação está sendo discutida no Supremo, já tem o voto do relator contrário, né? O Walter: mas esses aposentados anteriores à criação da unidade gestora pode ser pago com recurso previdenciário? Claro, é aposentadoria, Walter. Não deixa de ser aposentadoria. O fato de não ter unidade gestora não significa que o benefício não tenha natureza previdenciária, tá? A Lilian pergunta: o RPPS pode fundamentar na emenda 20 algum tempo de contribuição anterior a 98 na CTC? Tempo que nem o segurado e nem o RPPS tem como comprovar? Se o RPPS não tem como... Veja só, boa pergunta sua, Lilian. O tempo anterior à emenda 20, ele não é de contribuição, ele é de serviço. E é equiparado a tempo de contribuição por força do artigo 4º, tá? Dessa mesma emenda 20. Quando você coloca pra gente aqui, que a Cristiane dá um oizinho aí: oi, Cristiane, tudo bem? Quando você coloca pra gente se o RPPS pode computar tempo que o segurado não consegue comprovar, nem que o RPPS consegue comprovar, muita calma nessa hora. O que não está sendo comprovado? A existência de contribuições
ou o vínculo, a existência do vínculo. Por exemplo, eu trabalhei lá no município X de 90 a 95. Na hora de buscar lá, não está achando as minhas contribuições, mas achou lá minha nomeação, ficha funcional, ponto, achou tudo. Tá? Nesse caso onde achou informações funcionais, ok, porque o artigo 4º é claro, você tem tempo de serviço provado e o tempo de serviço é equivalente a tempo de contribuição, beleza. Agora, não achou contribuição, não achou prova de vínculo, aí esquece, tá? Não tem como, porque como é que você vai, se nem o vínculo você está provando, né, com aquele ente federado, como é que você vai dizer que aquele tempo foi de vinculação ao RPPS, né? Não tem como, tá? Então, nesse aspecto, infelizmente, se o problema é vínculo, não vai ter como resolver o problema, vai ter que fazer pelo menos o início de prova material em juízo para comprovar esse período, ok? Gente, não existindo mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar nossa live por aqui, convidando os senhores na próxima terça-feira, né? Estaremos de volta aqui tratando aqui, Lilian, o vínculo é comprovado, porém não tem ficha financeira da época. Não tem problema, Lilian, se o vínculo, se tem vínculo, o tempo de serviço é igual ao tempo de contribuição. Anterior a 16/2/98, perfeito, tá? Ele era efetivo, tal, só não tem a ficha financeira. Agora, se ele era seletista, aí tem que ver qual era a filiação previdenciária dele, é diferente, tá? Agora, se ele era efetivo, deveria estar filiado ao regime próprio, aí não tem problema, tá bom? Vou encerrando por aqui, tá, gente? Próxima terça-feira. E aí, no decorrer da semana, nós estamos lá no YouTube, né? No Previdência do Servidor. E estamos também nas redes sociais, Instagram, aqui no Instagram. Ou também lá no Facebook, como Bruno Martins ou como Previdência do Servidor. Tá bom, gente? Um abraço e nós estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá!